bom que você chegou nessa segunda aula. Bom, nós terminamos, né, a aula passada falando sobre o porquê que algumas pessoas acreditam que não são capazes, né? E a gente tem aqui um princípio muito importante, que é o princípio do não julgamento. A ideia é a seguinte: imagina que você tem dois amigos. Os dois são super bem intencionados. E você tá com um problema, você foi lá, falou com um amigo e ele rapidamente, na sua segunda frase, ele já ficou propondo soluções, querendo te ajudar, dizendo como você tem que agir, reagir e tudo mais, e você nem conseguiu contar o seu problema realmente. Esse é um amigo de muito boa vontade, mas nem sempre essa boa vontade toda é efetiva, né? E você tem um outro tipo de amigo, que é aquele que te escuta, que te ouve, espera você terminar, espera você se, né, declarar ali, desenvolver, falar sobre os seus problemas, as suas questões, e aos poucos, durante a conversa, as soluções vão aparecendo. A ideia do princípio do não julgamento é justamente essa. É a gente pensar que a gente tem dentro da nossa mente duas formas de funcionar, né? Uma mais rápida e outra mais lenta. Isso é normal, e isso é bom para o nosso desenvolvimento, isso é bom para a gente resolver os nossos problemas. Porém, essa sua mente rápida, esse seu amigo ali que quer resolver tudo rápido, ele, dentro dos processos criativos, ele acaba te atrapalhando um pouco. Por quê? Porque muitas vezes as questões precisam de tempo para serem desenvolvidas, para serem entendidas, para serem sentidas, né? Então essa ideia no princípio do não julgamento, ela é muito, muito importante para a gente, porque antes de julgar alguma coisa, a gente precisa ver esta coisa, entender essa coisa, né? Então, quando a gente fala sobre processos criativos, ideias, desenvolvimento de pensamentos, eles aparecem muito instantaneamente, né? As palavras, quando você coloca lá no caderno, elas são visíveis, mas nem sempre elas estão prontas. Então, quando elas são julgadas nesse início, é sempre um pré-julgamento. Por que a gente fala do princípio do não julgamento e não do não pré-julgamento? Porque não é pré-julgamento mesmo, né? Quando você escreveu ali, aquilo já está visível e você pode julgar a partir do que você desenvolveu. A ideia é entender que palavras, pensamentos, precisam de tempo. Tempo para esperar a outra palavra chegar, a outra ideia entrar, aquilo ali amadurecer, né? Então a gente vai pensando como se fosse mesmo uma sementinha, né? Ela precisa de um tempo ali quieta, calma, para poder se desenvolver e crescer. Então dá esse espaço de tempo, dá essa liberdade para que as palavras existam, mesmo que elas não estejam prontas, é o princípio do não julgamento. Então a ideia é que a gente não encha os nossos cadernos com a nossa ansiedade, que a gente encha esses cadernos com as nossas ideias e que a gente não preencha esse nosso momento do curso com a busca por uma solução específica, por algum produto ali pronto, né? A ideia é que a gente deixe esse julgamento de lado. Ah, Thaís, mas é impossível deixar o julgamento de lado. Concordo. Nós aqui concordamos que o julgamento ele precisa de um lugar, né? Então a ideia é colocar esse bichinho aí, julgador, no lugar certo, né? A gente quer que você consiga julgar o desenvolvimento dessa palavra. E se essas palavras estão de acordo com aquele seu propósito, com aquela sua ideia maior de vida, né? Então, julgar não aquele produto, aquela escrita, mas sim julgar o seu processo, se você está sendo fiel ao seu processo, se você está se dando o tempo necessário. Então, colocar o julgamento para te ajudar nesse outro lugar, né? Para você ver se você está conseguindo fazer os exercícios, desenvolver suas ideias, se você está conseguindo se dar esse ambiente de liberdade, libertador, esse ambiente aberto, onde as coisas são, sim, possíveis, né? Então,
a gente gosta de dar um exemplo que é esse, assim, julgar um bebê, né, por uma fala inadequada. Você faria isso? Não. Por quê? Está se desenvolvendo. E é o que muita gente faz com o próprio processo criativo. Mal começou a andar, no primeiro tropeço, já está sendo julgado. Olha lá, tá vendo? Não disse que eu não conseguia? Não disse? Olha lá, ficou ruim. Sim, pode não estar ainda adequado, mas é um processo, né? Então a ideia desse princípio do não julgamento é a gente abrir os olhos para entender esse julgamento. A ideia do princípio do não julgamento é a gente abrir os olhos para entender esse não julgamento. Entender que a gente vai sim ter vontade de descartar, apagar, jogar fora, não fazer mais, mas que a gente vai compreender que esse é um julgamento natural, porém desnecessário, né? E a gente vai colocar esse julgamento ali no lugar certo, entendendo que você tem a escolha, você já teve a escolha de encarar esse processo criativo, encarar as suas palavras, e isso pode ser mais leve. Tem um autor chamado Steven Pressfield que ele fala sobre uma coisa muito interessante que é a resistência. Ele chama de resistência um certo ânimo controlador que acaba bloqueando os processos criativos. E a resistência, segundo ele, e nós concordamos, ela se esconde ali sob várias formas, né? Existem pensamentos que não são exatamente nossos, mas são desse movimento de resistência para que nós não alcancemos ou não sigamos na direção daquilo que a gente deseja, né? Por defesa, por uma ideia de estabilidade, né? A mente, ela tem os seus lados ali traiçoeiros. E a resistência, quando ela é reconhecida, né, segundo Steven Pressfield, fica mais fácil para ser combatida. Alguns pensamentos de resistência dentro dos processos de escrita são muito nítidos e recorrentes, né? A ideia de que eu não tenho nenhuma ideia original, a ideia de que o que eu escrevo não importa, a ideia de que eu não sei o que eu quero, a ideia de que eu já sei o que eu quero, a ideia de que o que eu quero é grande demais, a ideia de que o que eu quero é insignificante, a ideia de que não tenho tempo, a ideia de que eu resolvo isso depois. São vários pensamentos ali que vão demovendo a nossa criatividade. Na verdade, não são exatamente desculpas, né? O nosso cérebro monta ali um castelo, realmente uma muralha, né? Constrói esse pensamento muito sólido de que existe uma impossibilidade, porém, o desejo criativo, ele se mantém. Então é legal a gente fazer um exercício de reconhecer ali onde está a nossa resistência. Quais são as frases que você acha, né? Quais são as crenças que você tem que acabam cerceando o seu projeto, cerceando a sua criatividade, dando a ela um freio muito forte que ela não precisa. A ideia agora é que você faça esse exercício, né? E escreva mesmo quais são os pontos ali de resistência dentro da sua escrita. Quais são os pontos que fazem com que o seu processo não aconteça, né? E lembrando sempre que interromper um processo antes mesmo dele ter começado, dele ter mostrado ali algum desenvolvimento, é uma injustiça, um certo crime contra si mesmo. E como é um crime que acontece ali silenciosamente, né? Ninguém sabe, fica muito difícil outra pessoa te ajudar. Então, a gente fala muito durante o curso, né, sobre essa autorresponsabilidade, essa ideia de que você deu esse passo, você veio até aqui e você está sendo fiel ao seu impulso criativo. E aqui a gente vai entender que existe um outro impulso, que é esse impulso de bloqueio, e a gente vai encarar esse impulso
e reconhecê-lo e tentar ali estabelecer um bloqueio para isso. Entender que a falta de tempo ou a falta de importância são só manifestações da resistência. E é como num filme, né? Não existe ali o mocinho sem o vilão. Então, a ideia é que você consiga equilibrar essas forças, né? E sair dessa dinâmica de mocinho e vilão e entrar em conexão com o seu propósito, com as suas razões para esse autoencontro. E elas sempre são maiores, elas estão além dessas duas forças. São elas as suas razões, os seus propósitos, as suas ideias, os seus pensamentos, a sua força criativa é o que vai te ajudar a ocupar esse território, né? O Pressfield também fala uma coisa muito interessante que é esse ambiente do artista, né? O artista ou o criativo, né? Você, a pessoa que se aventura nesse processo de autoconhecimento, ela trabalha em outras bases, ela não trabalha hierarquicamente, pensando na qualidade, mas ela trabalha no campo do espaço, no campo do território, né? Ele diz que a arte, ela acontece nesse campo territorial, ou seja, de ocupar mesmo os campos do seu pensamento com aquilo que o seu coração tem de melhor, né? Então trazer essa sua vibração criativa para esse campo, para esse território que é amplo, que é livre, que é aberto, e não esse lugar das hierarquias, do que é bom, do que é ruim, de quem é o vilão, de quem é o mocinho. Então, fica o convite para você reconhecer a sua resistência, mas trabalhar sempre nesse território livre e aberto.